Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao webinário do Bibraga. No início desse mês, nós falamos sobre o mercado de trabalho em Portugal e esta noite vamos falar sobre o mercado imobiliário em Portugal. E temos aqui conosco uma convidada muito especial, que é a Amélia Fernandes, que é consultora na Remax Braga e tem muita experiência. Conheço a Amélia já há cerca de 10 anos, estivemos juntas na Remax, e agora está aqui a apoiar o nosso trabalho também no Bibraga. Então, boa noite, seja bem-vinda. Já vi que a Suzana já entrou. Podem convidar outros, aproveitar que nós estamos começando agora. Vão poder fazer perguntas. Se tiverem alguma pergunta, é o momento de poder interagir conosco. Bom, seja muito bem-vinda, Amélia. Dê suas boas-vindas aí. Obrigada, Cibele, pelo convite. É um prazer sempre estar a trabalhar consigo. E vamos em frente, então. Muito bem. O nosso webinário de hoje, então, vai ser sobre o mercado imobiliário em Portugal. E eu queria ouvir da Amélia agora como é que está o mercado imobiliário em Portugal, especialmente nesse momento aí pandêmico, né, de pandemia. Houve alguma alteração? Melhorou, piorou? Como é que está? Dá uma visão geral para a gente a respeito do mercado hoje em Portugal. O mercado imobiliário hoje em Portugal não teve grandes alterações. Quando se achava que esta situação pandémica que iria trazer alguma quebra no mercado, algum atraso, não. Houve um ligeiro arrefecimento na procura, realmente, porque as pessoas também, como não podiam sair de casa, não podiam fazer visitas, não podiam, procurar, houve um ligeiro arrefecimento. Em termos de valores, os valores mantiveram-se iguais até uma certa altura. Agora há uma ligeira subida em termos de valores. Há oferta em termos dos imóveis novos. Eles existem realmente. Para terminar, nós temos imóveis que só teremos imóveis disponíveis novos a terminar em muitas situações que só vão estar terminados em final de 2022 e até já temos situações que só em 2023 é que esses imóveis irão estar terminados. Isto quando falo de imóveis novos. Há também oferta de imóveis usados, onde muitas famílias já optam por essa situação também, por imóveis usados, e que fazem alguma alteração, alguma remodelação, alguma renovação, e há alguma oferta. Em termos de valores, os valores, na realidade, há um aumento, e ainda há relativamente poucos dias, tivemos informação que houve um aumento de cerca de 8% nos valores dos imóveis. Portanto, em termos de valores, não houve quebra, houve realmente até um ligeiro aumento. Da mesma forma que os arrendamentos, chegou a haver aqui, em termos de valores, uma ligeira descida, mas estamos a assistir novamente a uma ligeira subida e a manter os preços que se estavam a praticar até aqui há um ano atrás, antes desta pandemia começar. O mercado de Braga é muito procurado e está-se a aproximar dos preços, continua-se a aproximar dos preços do Porto e de Lisboa, que são os maiores mercados. Mas eu tenho visto, eu estava a comentar agora recentemente, que eu tenho visto que há mais oferta, como falou, né? Porque, por exemplo, em 2011, quando eu cheguei aqui, eu lembro que nós víamos muitas placas de arrendamento, de compra, e nós passamos um tempo sem ver muito isso, né? Pouca oferta. E de um tempo para cá, essa oferta, né? Há mais opções de imóveis para que a gente possa alugar ou comprar, não é isso? Sim, já há mais oferta, novamente já há mais oferta, porque também, como começou a haver procura, aqui há 2, 3 anos, a construção também começou novamente a reativar, a haver muita remodelação, por exemplo, em Portugal e aqui em Braga há muita remodelação, coisas, principalmente na cidade, no centro, imóveis que estavam devolutos, que estavam abandonados,
que muitos construtores pegaram nesses imóveis e remodelaram, fizeram novos apartamentos muito, muito interessantes, e há agora realmente há mais oferta e mais Muito bem. escolha também. Muito bem. É possível, Amélia, nós comprarmos um imóvel sem ser cidadão português ou ser residente em Portugal? Isso é possível? Porque algumas pessoas me perguntam, né? Mas eu não tenho autorização de residência, nem sou cidadão português. Eu posso comprar um imóvel? Sim, pode comprar um imóvel, depende sempre de como quer comprar o imóvel. Se nós falarmos de um cidadão que não seja português, mas que até tenha capitais para comprar, é evidente que pode comprar. E Em um termos de crédito, financiamento? sim, também pode fazer um financiamento. Claro que em termos de valores de financiamento, aqui há uns anos atrás, o valor de financiamento era maior. Agora o valor é menor, portanto, tem que ter sempre, nós temos que dizer sempre isto ao nosso cliente que vem de fora, tem sempre que ter um valor de entrada para conseguir fazer o financiamento e depois Uhum. justificar o restante valor da compra. Mas é possível fazer-se esse crédito. Muito bem. Boa noite, Marleide. Boa noite, Suzana. Se puderem convidar outros também para participarem, também podem fazer perguntas ao vivo aqui. A Amélia, ela está aqui disponível para responder a respeito do mercado imobiliário em Portugal, especialmente em Braga, que é onde nós estamos também. Né, eu tenho outra questão: se é possível alugar um imóvel mesmo à distância, né? Algumas pessoas querem fazer esse agendamento à distância, esse arrendamento à distância, e muitas vezes não sabe se isso é possível ou não. É possível e nós temos um serviço que dá apoio a essas pessoas que querem vir para cá, chegar cá e entrar no apartamento, como eu costumo dizer, já ter tudo feito, tudo pronto. Nós temos clientes e ultimamente temos clientes que vêm do Brasil e que estão a fazer isso precisamente, onde nós iniciamos todo o processo, desde o tratar do número do contribuinte, portanto, do NIF, onde procuramos depois o imóvel, onde fazemos uma videochamada e mostramos o imóvel ao cliente, onde depois a seguir fazemos o contrato de arrendamento, assinamos o contrato de arrendamento, o cliente passa-nos uma procuração e nós fazemos todo esse serviço, onde depois contratamos os serviços, desde água, eletricidade, gás, as telecomunicações, até ao ponto de termos clientes que nos dizem não tem lençol, não tem cobertor, trata-nos disso e nós tratamos disso. Portanto, o cliente chega cá e só tem mesmo que entrar no apartamento, trazer a roupa, as coisas pessoais e entrar no apartamento. Nós tratamos de todo prestamos todo esse serviço e tratamos todo esse serviço. Eu lembro de um cliente nosso do Pronto para Morar, que nós fomos entregar o imóvel, né, já alugado para ele, e Exatamente. até um cheirinho, né, um incenso, a Um Amélia incenso, colocou umas para receber velinhas, umas velinhas, para sentir o cheirinho, o aroma no apartamento. Foi muito cuidadoso, né, o serviço que a Amélia prestou. Portanto, é realmente todos os detalhes, né, do Pronto para Morar, a Amélia faz, desde a procura do imóvel, né, a parte documental até a ligação, né, da água, da energia, né, de preparar o ambiente para que você chegue e simplesmente você entre com sua chave, né, e possa morar com muita tranquilidade. e sinta-se acolhido no nosso país também. Isso, muito bem, Amélia. Nós temos uma pergunta aqui do Anderson. Atualmente, qual é o percentual de retorno anual para investidores que investem em imóveis para arrendamento? E era uma questão que eu ia fazer, né? Se a pessoa não quiser morar em Portugal, quiser investir, né, com algum imóvel, há essa possibilidade, e aproveita e responde a pergunta também do Anderson em relação ao percentual de retorno anual. Sim, pode investir para investimento, sim, pode adquirir para investimento. Nós, aqui em Portugal, tentamos que o nosso cliente tenha uma rentabilidade à volta dos 6%. Portanto, para nós ter um cliente que tenha uma rentabilidade num imóvel de 6% já é considerado, no nosso país, já é considerado muito bom. Portanto,
Acontece que às vezes é possível mais, mas se conseguirmos os 6% já é uma boa rentabilidade. Eu lembro de uma cliente nossa que alugou que comprou adquiriu alguns imóveis aqui, não é? E logo em Sim, seguida, não demorou muito, já alugou, já já, teve um bom já, nós rendimento desse temos, imóvel, não é? exatamente, exatamente. Nós temos essa cliente, que eu penso que estamos a falar da mesma pessoa, que adquiriu já cá em Portugal três imóveis, um que não está, tanto não está a dar a Arrendado. rentabilidade, mas que tem neste momento um apartamento que é um T2, que está arrendado. Isto com a pandemia, os valores desceram um pouco no ano passado, e o arrendamento deste T2 foi arrendado a segunda vez no ano passado, mas ele esteve arrendado por 900 euros. Entretanto, com isto da pandemia, houve uma quebra de valores, mas mesmo assim ela arrendou este apartamento por 700 euros. É um T2. Uhum. É muito bom. Portanto, é muito bom. O Anderson ainda pergunta se esses 6% são líquidos ou ainda tem impostos e taxas. Eu, quando falo nestes 6%, conseguimos imóveis que dão 6% líquidos, ok? Uhum. Ótimo, muito bom. Então, é um excelente investimento para quem não quer morar por enquanto, mas pelo menos Sim. pode comprar e logo em seguida alugar, porque a gente consegue alugar com rapidez ou não, Amélia? Como está a questão dos aluguéis? Olha, eu posso lhe dizer que tudo que eu tenho para arrendar, tudo que me tem surgido, eu tenho arrendado. Aliás, há situações que a gente está quase à espera que eles apareçam para que a gente possa arrendar. Nós Ok? temos algumas situações de Para clientes, né, que você tem imóveis que nem entram no sistema ainda, não é? ainda não entraram e eu já digo, olha, eu vou ter este imóvel, ele vai entrar no sistema e nós temos o caso de um cliente, não é nosso cliente, foi uma outra situação que por acaso, eu até lhe falei assim no apartamento que era um T3, de um cliente de uma possibilidade que tínhamos, mas quando eu, portanto, inseri no sistema um imóvel, eu tive logo nesse dia de outras agências, e ele foi arrendado por uma outra agência, que é uma agência também, uma imobiliária que é Decisões e Soluções. Eu, no dia que inseri este apartamento, a colega da Decisões e Soluções colocou-me logo, e eu quero este cliente, eu tenho um cliente que vem do Brasil, vem para cá, e ele só vem a 13 de agosto, mas ele quer reservar. Ele não vê o apartamento. Ele fez a reserva do apartamento e a colega só na segunda-feira a seguir, isto foi numa sexta-feira, só na segunda-feira a seguir é que foi ver o apartamento. E o cliente acabou por continuar o negócio e fechar o negócio. E ele só vem agora em agosto, no dia 13 de agosto. Portanto, eu tudo que tenho, tudo que me entra, é por isso que eu digo muitas vezes, é preciso, quando as pessoas querem realmente, é preferível nos falarem logo, fazerem a reserva, porque senão o imóvel acaba por se perder para outras pessoas, porque nós, como temos muita procura, acabam por ir para outras pessoas. Especialmente as oportunidades, não é, Amélia? Porque às vezes aparece uma boa Exatamente. oportunidade de um bom imóvel, moderno, equipado, Exatamente. mobilado, e aí se É, não. E aí nós temos mal uma carteira entra. de clientes que podemos oferecer, não é isso? Exatamente, que não vamos ter que ir fora, andar a procurar fora, e quando temos coisas boas, muitas vezes em carteira, mas que não conseguimos satisfazer, porque às vezes os clientes demoram mais um pouco e acabam por perder boas Perder oportunidades. a oportunidade. Pois eu tenho uma pergunta ainda da Paula Aragão. Boa noite, Paula. Boa noite também, Cristiane, que chegou posteriormente. Bom, ele diz o seguinte: se eu quiser financiar um imóvel estando ainda no Brasil, qual o percentual de entrada que eu preciso dar para conseguir um financiamento com o banco português? Isso depende depois também muito, Paula. Paula, depende muito no fundo do imposto de renda que tem. Isso depois conta, tudo isso é analisado. Em termos percentuais agora, nós temos também, na Remax, temos também uma pessoa que trata dos financiamentos.
e eu, por norma, é uma parte que eu encaminho, porque a minha parte é o ramo imobiliário. Em termos de crédito, nós temos uma pessoa que trata unicamente do crédito e é a pessoa que pode responder com mais precisão a isso. Eu não queria estar a dizer à Paula, olha, são 20, são 30, são 40 e posso estar a induzir a Paula a erro. Portanto, depende muito do que quer, do valor que vai ser o E dos imóvel. bancos também, não é, Amélia? E dos Que depende. bancos, porque Isso. exatamente, porque nós temos vários bancos, não é? E temos bancos que fazem financiamento até aos 75 anos, mas temos outros que só fazem até aos 65. E há bancos que têm critérios para estrangeiros e outros que têm outros totalmente diferentes. Portanto, varia um pouco de banco para banco. Ok? É por isso que nós, quando temos algum cliente nestas condições, o que pedimos é que nos faça chegar a documentação à nossa financeira, portanto, a pessoa que trata dos créditos, ela faz uma análise, trata diretamente por norma com o cliente, porque, como eu digo, a minha área é o imobiliário, é a consultoria imobiliária, não a área financeira. Portanto, e eu prefiro, nessa altura, passar para a área financeira, para a doutora Lara Coutada, que é a pessoa que trata geralmente dos assuntos de crédito na Remax, e ela geralmente faz uma avaliação, contacta vários bancos mediante aquilo que tem de Avalia a cada cliente. capacidade financeira, né, do cliente. Exatamente, avalia, porque às vezes o cliente pode dizer assim, olha, eu quero um apartamento de 100 mil euros e ter até capacidade para comprar um de 120. E às vezes 20 mil euros num apartamento faz uma diferença muito grande e a qualidade do imóvel é muito superior. Portanto, é preciso sempre fazer uma análise financeira e isso eu peço sempre ao cliente comprador que envie toda a documentação para a nossa área financeira para que ela a possa ajudar da melhor forma. Muito bem. O Anderson Olinto tem mais uma questão aqui. Boa noite também, Conceição, Genésio, que entraram agora. Bom, vocês vão ter a disponibilidade de ouvir este webinário, quem não entrou no início, desde o princípio, que vai ficar no YouTube, no nosso canal, pode ser acompanhado posteriormente. O Anderson pergunta o seguinte: vocês oferecem a gestão do imóvel à distância? Por exemplo, quando desocupa, tem quem cuide da pintura e reforma para arrendar novamente? Se sim, qual o valor de serviço? O valor, acho que a Amélia depois pode falar diretamente com o Anderson, né? Exatamente, é assim, nós podemos fazer essa gestão que nós chamamos cá em Portugal, a gestão do arrendamento. Nós também temos esse serviço. Nossa agência também tem esse serviço, pode ser feito. Mas isso é uma questão depois de falar realmente com o Anderson e ver o que é que ele precisa, mas nós fazemos, assim, essa gestão de arrendamento. Eu vou aproveitar e dar o e-mail do atendimento@bibraga.pt, para quem tiver qualquer dúvida extra, a gente poder encaminhar para a Amélia, não é? Atendimento@bibraga.pt. B de bola, E de elefante, braga.pt. Pronto, esse é o nosso e-mail, para que vocês possam depois tirar outras dúvidas e também, se quiser conversar diretamente com a Amélia, a gente passa para ela essa informação. O Genésio pergunta: gostaria de saber se em Braga tem apartamento 3B? Não entendi. Talvez seja as numerações, não é? De 3B, não entendi. Bom, então, eu queria fazer uma outra questão, Amélia. Algumas pessoas, elas, normalmente, para poder minimizar o custo, né? Às vezes eles procuram diretamente fazer isso naqueles sites, né, que existem, né, no Google, lá que você pesquisa, e vários sites que intermediam também os imóveis. Acha seguro isso, Amélia? Não, não acho seguro. Não acho seguro, Cibele, porque infelizmente, e quem acompanha um bocadinho Portugal e quem acompanha um bocadinho as notícias, muitas vezes as pessoas são enganadas porque estão a comprar coisas que por vezes nem existem. Isso infelizmente tem acontecido com alguma frequência. O facto de recorrer a uma agência, tem sempre uma agência que é o caso da Remax, tem sempre uma referência e a agência ou a marca, neste caso, tem sempre é sempre responsabilizada, quer dizer, não há o risco
de a pessoa ser enganada ou de ser, ou de lhe estarem a exigir valores que depois nunca mais os veem. Pois. Isto acontece, e aqui em Braga sei que aconteceu, e há aí uma situação... Chegavam a pedir 1 ano de caução, não é? Aqui, não é? Exatamente, exatamente. Havia pessoas que pediam 1 ano e depois as pessoas chegavam cá e não tinham nada, como havia pessoas que lhes era pedido valúrdios para lhes tratar dos assuntos e chegavam cá e os assuntos não estavam tratados. Não existia imóvel, não existia nada. Portanto, isto foram situações que aconteceram com alguma frequência. Havendo uma agência, e uma agência como é o caso da Remax, uma agência com 20 e tal anos em Portugal, isso dá outra segurança ao cliente. O cliente tem onde ir pedir uma satisfação, como eu costumo dizer, e a Remax tem sempre, as pessoas que trabalham na Remax são pessoas que são... Muito bem. De confiança. Confiáveis, né? Pronto, nós temos só 9 minutos. Os 3 Bs é bom, bonito e barato, que eu tinha falado. Bom, mas tem outra questão aqui do Frank Beja e da Conceição Show. O Frank diz o seguinte: quais são os prazos de contrato para arrendamento? No Brasil são 30 meses, usualmente. E aqui em Portugal, quais são os prazos normalmente para arrendamento? O contrato, por norma, cá em Portugal, o contrato mínimo para arrendamento são 12 meses, portanto é 1 ano. Não se faz, ou dificilmente se faz, um contrato por períodos inferiores, ok? Poderá-se fazer contratos de tempo superior a 12 meses. Isto é uma questão de acordar com o cliente proprietário. Portanto, isto é um acordo que geralmente nós fazemos entre o cliente proprietário e o cliente arrendatário. Eu aconselho a que se faça um contrato de 1 ano sempre, renovável por iguais períodos, portanto faz o contrato por 1 ano, ao fim de 1 ano renova por mais 1 ano e assim sucessivamente. Porquê? Porque se o cliente arrendatário não ficar satisfeito com o espaço, ao fim de 1/3 do contrato, ele pode mandar uma carta com pré-aviso a dizer que só vai ficar 1/3, portanto, ao fim de 1/3, no caso de um contrato de 1 ano, ao fim de 8 meses, o cliente pode sair. Portanto, não tem que ficar forçosamente 1 ano. Se fizer um contrato de 2 anos, só ao fim de 1 ano é que pode sair. Pois. E tem que pagar. Portanto, é por isso que porque a pessoa que vai morar, e principalmente quando se vem de um outro país, se vai fazer um contrato de mais tempo, ele não conhece, pode não se adaptar àquele local, àquela zona, não gostar ou achar que não é aquilo que ele queria, e ao fim de 8 meses pode sair do local e ir procurar um novo espaço sem qualquer penalização para o arrendatário. Muito bem. Nós temos uma última questão, só temos 6 minutos, passou rápido, né? 30 minutos só de conversa, mas a nossa proposta é essa do webinário, que seja bem objetiva. Bom, a Conceição pergunta: gostaria de saber qual o primeiro procedimento para se alugar um imóvel aí em Braga? Para uma pessoa que, pronto, cá em Braga, quando imagina uma pessoa que está no Brasil, o primeiro procedimento, porque vai ser necessário, é realmente fazer o NIF, porque só pode arrendar se tiver o NIF. O NIF é o CPF no Brasil, para aqueles que não sabem. O nosso CPF no Brasil é o NIF aqui, que é o contribuinte, né? Exatamente. A partir daí, o passo imediatamente seguinte é pesquisar o local, ou dizer aquilo que pretende, porque muitas vezes as pessoas dizem: eu não sei onde ficar, mas eu tenho um filho pequenino, ou tenho um filho com idade escolar, eu quero algo que me fique próximo das escolas, ou que tenha acessos fáceis a uma paragem de autocarro, ou que não seja um bairro, como vocês costumam dizer no Brasil, que seja um bairro sossegado. Aqui em Braga quase todos os bairros são sossegados, não há violência, ainda bem, para já, mas quero um bairro melhor, porque, pronto, há aqui bairros que são um pouco mais estranhos, poucos, mas existem, não é? Mas eu quero um sítio que tenha serviços, que tenha shoppings perto, que tenha todas essas coisas. Então aí a gente vai arranjar algo que se enquadre
com aquilo que os nossos clientes pedem. Mas o principal, o inicial, para dar início a qualquer processo, é o tal NIF, que nós chamamos, o vosso CPE, não é? CPF. O CPF, pronto. É isso que é o primeiro passo que as pessoas devem fazer. Muito bem. Então, isso pode ser feito mesmo à distância, né? Com o nosso apoio naquele serviço que a Amélia falou do Pronto para Morar, não é? Que vai desde organizar a parte documental, não é? Do que é necessário, procuração, NIF, etc., até a parte realmente de receber o cliente no apartamento, né? Com o apartamento já todo organizado, com luz ligada, água ligada, gás ligado, porque aqui é diferente no Brasil. No Brasil, quando a gente aluga um apartamento, já está tudo ligado, água, luz. Já está tudo ligado, exatamente. Normalmente, isso é normal. Aqui, muitas vezes, desliga e só liga quando vem um novo inquilino, não é isso? Exatamente, Cibela. Assim tem uma última pergunta aqui, mas assim, eu sei que a Amélia vai responder que é relativo, né? Vai depender da zona, né? Que é um apartamento mais usado, fica mais em conta no preço, né? Mais usado deve ser mais antigo, não é? Exatamente. Isso varia, lá está. Também varia do local. Nós podemos ter um apartamento novo nos arredores que está, por exemplo, a 500 euros e ter um apartamento antigo ou mais antigo no centro a 700, com a mesma tipologia, com o mesmo número de quartos ou até ligeiramente inferior. Portanto, tudo varia e é muito relativo mesmo. Em termos de valores, é muito relativo. Portanto, varia. Nós encontramos para um cliente que era para vir passando amanhã, não vai poder vir, um apartamento espetacular por 650 euros, ok? Mas, ou 625 neste caso, que foi arrendado, um T3 com 3 quartos, muito bom, todo mobilado, todo equipado, mas não fica centro, fica próximo do centro, mas temos também T3 no centro a 800 euros e que não estão mobilados, nem equipados. Varia muito do local de onde está o imóvel. Isso, a questão do mobiliado, para aqueles que não sabem, né, vem com todas as mobílias, o equipado é quando está a cozinha, né, com todos os equipamentos. Exatamente. Pronto. E aí se torna mais caro um pouco, porque já está toda a estrutura pronta para a pessoa entrar, não precisar comprar nada, não é? Até às vezes tem pratos, panelas, garfos, já tem tudo dentro, né? Sim, é o caso deste T3 que já tem panelas e tem pratos e tem essas coisas. Pronto. Então, nós estamos no fim, só temos 2 minutos agora para terminar. Vamos deixar as questões para quem quiser fazer por e-mail depois, naquele e-mail que eu coloquei, atendimento@bibraga.pt. Eu quero agradecer a Amélia, né, pela participação. Poderia fazer umas considerações finais, Amélia, para a gente concluir nosso webinário de hoje, e, logicamente, convidar a conhecê-los no nosso Pronto para Morar, não é? Exato, é o que eu digo, nós estamos aqui para vos ajudar, desejosos que venham muitos brasileiros, como eu costumo dizer, para cá, para Portugal. Nós estamos a precisar de ter gente nova cá, gente que venha investir, gente que venha conhecer Braga. Estaremos aqui para vos ajudar em tudo o que fizer falta. O Pronto para Morar também vos dará esse apoio. E posso-vos dizer que Braga é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que tem tudo, é uma cidade jovem e que precisa de mais gente, ou mais jovem ou menos jovem, não interessa, mas que venham para o nosso país e que nos ajudem a levantar a economia, porque nesta altura de pandemia nós estamos a precisar de ter pessoas cá e que venham viver para Braga. Muito bem. Tudo que precisarem da nossa parte, estaremos aqui para vos ajudar, como é óbvio. Muito bem, obrigada, Amélia, pela sua participação mais uma vez. Obrigada. Eu posso falar de Braga, né, que já estou há 11 anos aqui e amo e sou apaixonada por Braga e incentivo aqueles que não conhecem que venham de forma regular, legal, né, para poder usufruir desse país, daquilo que a cidade, inclusive, oferece. Muito obrigada pela participação de todos, as perguntas que foram feitas
e, se puderem, partilhem esse vídeo com outros para conhecer um pouquinho mais a respeito do nosso trabalho no Bibraga. Muito obrigada e uma boa noite. Aqui já são 10h30, aí são 8h30. Portanto, até um próximo webinário, né? Até logo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Yeah.